O Japão parou nesta quinta-feira, 11 de março. Há 10 anos, neste dia, o país foi devastado por um tsunami. Lágrimas, orações e o toque das sirenes no mesmo horário do terremoto para 1 minuto de silêncio em memória às vítimas da tragédia. Em Tóquio, uma cerimônia contou com a presença do casal imperial e do primeiro-ministro Yoshihide Suga. Naruhito disse que seu coração dói quando volta seus pensamentos para aqueles que lutaram. Ele, juntamente com a imperatriz, gostaria de continuar ouvindo as pessoas das regiões atingidas. O primeiro-ministro do Japão, Suga Yoshihide, enfatizou o compromisso do governo em liderar os esforços de reconstrução. No dia 11 de março de 2011, às 14h46, um forte terremoto de magnitude 9 sacudiu o Japão e causou um tsunami e também um acidente nuclear, o maior do mundo depois de Chernobyl. O tempo passou, mas parece que foi ontem. As imagens da tragédia, que parecem cenas de filme, estão presentes na memória dos japoneses e das pessoas que admiram o país. As cidades atingidas pela radiação da usina de Fukushima ficaram inabitadas e outras devastadas apenas pelo tsunami estão em reconstrução até hoje. Os japoneses, acostumados com tragédias, tentam levar a vida normalmente no dia 11 de março, mas esquecer o que aconteceu há 10 anos é completamente impossível. Walter Saito foi um dos voluntários no resgate e auxílio aos sobreviventes em Fukushima. 10 anos se passaram e a lembrança das crianças buscando por comida é o momento mais marcante na vida do brasileiro que viu de perto a destruição do tsunami. Sim, depois de 10 anos ainda sempre o que vem na minha cabeça é, primeiro, quando eu passava perto de uma loja de conveniência, que acho que com a força da água entrou dentro da loja e colocou todos os alimentos para fora, né, da loja de conveniência, e as crianças estavam procurando comida lá, né? Então isso é uma coisa assim que me chocou muito e que sempre assim me lembra. Diante de tamanha devastação, a incerteza de como seria o amanhã, de como seguiriam a vida. Assim era a expressão dos sobreviventes, como conta o jornalista Roberto Maxwell, que fez a cobertura do tsunami. O que eu senti em Fukushima, principalmente, mas no momento que chegamos em Sendai, e que me marcou mais era o olhar das pessoas. Era ver que as pessoas estavam com medo, elas estavam assustadas, e principalmente que elas não estavam entendendo o que estava acontecendo e não tinham nenhuma perspectiva de que se as coisas iam melhorar, o que ia acontecer depois. Somente no caso da usina, as pessoas estavam muito apreensivas, né? Porque afinal ninguém sabia realmente a extensão do problema, né? As informações eram desencontradas e todo mundo com medo, muito medo. Então eu lembro dos olhos das pessoas cheios de medo e cheias de dúvidas quanto ao futuro, e isso é o que mais me marcou, que ficou marcado e gravado em mim. As ondas do tsunami eram do tamanho de prédios e invadiram várias cidades, carregando tudo o que via pela frente, causando o desaparecimento ou morte de aproximadamente 20 mil pessoas. Pode passar o tempo que for. O que aconteceu em 2011 soma-se à Segunda Guerra Mundial, à bomba de Hiroshima e ao terremoto de 1995, entre tantas outras tragédias na história do Japão.